que é o autoconhecimento, né? Todo mundo fala essa palavra, mas o que significa, né? A gente não para pensar muito. Autoconhecimento, se conhecer a si mesmo. Mas o que isso quer dizer, né? E o conhecer a si mesmo, ou seja, o autoconhecimento diz respeito a você conseguir fazer a leitura dos seus sentimentos, das suas emoções, você conseguir perceber como você se comunica, como você recebe a comunicação das outras pessoas, porque muitas vezes, e é uma coisa que a gente não para pensar, né? Quando o outro está se comunicando com a gente não está fazendo a leitura só do que ele está falando, a gente também está usando toda a nossa história, tudo que a gente passou para interpretar a fala da outra pessoa. E quanto mais a gente se conhece, menor fica esse ruído, né? E aí, por exemplo, vamos trazer um exemplo para isso ficar mais claro. Supondo que o meu pai ou minha mãe sempre gritavam comigo na hora que gritavam comigo usando o meu nome, Laísa Silva Moraes, né? Por que você fez isso e isso? Laísa Silva Moraes, por que você fez isso, isso e isso? Então, e isso me gerava sofrimento, eu ficava preocupada, enfim, qualquer questão nesse sentido. É uma hipótese, né? Uma suposição. E aí eu fiquei adulta, e aí eu vou me comunicar com alguém, e a pessoa vai se comunicar comigo normalmente, mas ela fala, Laísa Silva Moraes. E aí isso vai lá e ativa um gatilho inconsciente, né? Um gatilho que eu não sabia que eu tinha. Né? E na hora eu já começo a achar que aquela pessoa vai me dar uma bronca, ou que aquela fala daquela pessoa não é amigável, porque na minha infância, né, aqueles contextos foram utilizados para, sei lá, para expressar uma bronca, uma punição, ou para dizer que algo que eu estava fazendo não tá certo, não é mesmo? E aí, quando a gente vai trabalhar o autoconhecimento, a gente vai aprendendo quais são nossos gatilhos. Por que toda vez que alguém fala Laísa Silva Moraes, eu fico achando que aquela pessoa vai me dar uma bronca ou vai brigar comigo? A gente investigou lá na sua infância e descobriu que é porque seus pais faziam isso. É óbvio que as coisas não são tão simples, não são tão lineares, né? Mas a título de exemplo, eu acho interessante usar algumas hipóteses para a gente conseguir entender, porque às vezes a gente fala uma palavra que parece tão óbvia, mas a gente não para pensar o que isso quer dizer, né? Então o autoconhecimento, ele diz respeito a você conhecer da sua história, conhecer dos seus gatilhos, conhecer do seu sofrimento, conhecer da sua forma de interpretar as coisas, né? E através disso, óbvio que a gente não vai chegar ao nível de perfeição, mas diminuir o ruído na comunicação com outros, assim como aumentar a nossa empatia, porque quando a gente se conhece, a gente entende que temos falhas, né? E a partir disso também entendemos que o outro pode ser humano e ter falhas também, né? Então, falando um pouquinho sobre autoconhecimento, acho que seria isso.